Boa noite, senhores e senhoras, sejam bem-vindos aqui a mais uma live na Trincheira. Hoje eu vou ter a honra e o prazer de receber aqui meu amigo Renato, também faz parte do movimento Trincheira. Tamo junto, o Renato já entrou aqui. Abrimos a live agora, então, naqueles primeiros minutos, sempre compartilhe essa live com mais pessoas, para que mais pessoas possam aproveitar desse conteúdo sobre inteligência emocional. Para falar desse conteúdo, eu acho que nada melhor do que pessoas que têm histórias práticas. Eu imagino que o Renato vai trazer algumas histórias práticas da vida dele aí. Se ele não trouxer, eu trago pelo menos da minha. E é importante você saber que inteligência emocional, você que vai assistir gravado essa live, inteligência emocional salva vidas. Eu vou falar um pouco disso ao longo dessa live. E ao longo dessa live aqui, eu tenho certeza que você vai tirar códigos poderosos e práticos para que você possa aplicar na sua vida. Renato, me manda aí o convite que eu vou aceitar e eu já vou compartilhar aqui com mais pessoas essa live. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer aquela live excepcional. Você que está chegando aí agora, acabou de entrar na live, compartilhe essa live com mais pessoas e assiste até o final. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza que vai ser uns 45 minutos, uma hora de live super proveitosa. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui, selecionar aí 5 pessoas, pelo menos, para que você possa mandar e compartilhar esse conteúdo. Compartilha aí. Vamos nessa. Renato, você pode ficar à vontade aí, já me mandar o convite. Vou compartilhar com algumas pessoas aqui que já estão ao vivo. Compartilhado. Jamilson, seja bem-vindo, irmão, a essa live aí. Aí, ó, Renato, já vou aceitar aqui. Vamos nessa. Preparem aí que o tema hoje vai ser essencial. Aí esse é o cara aí da programação mental, da mentalidade. E aí, general, tamo junto. Aí é um general, aí é um herói. Vamos bater esse papo hoje. Quer começar se apresentando aí, para quem não te conhece, que vai assistir essa live gravada? Eu vou começar me apresentando, porque depois a gente deixa salvo aí, faz a colaboração. Quem não me conhece, meu nome é Gustavo Bittencourt, sou idealizador aqui do Movimento Trincheira, um movimento para dar vozes a pessoas que têm aquela dificuldade ali de se expor, de se expressar. Então, a gente tem um movimento que envolve os encontros presenciais, com palestras, que transmite conhecimento, que também tem os momentos, né, Renato, de desbloqueio da comunicação, as dinâmicas, que é super interessante. Mas mais importante do que tudo isso é o momento de conexão. Eu conheço gente bacana demais na Trincheira. Então é um ambiente também aqui em Salvador para você se conectar com pessoas, conhecer pessoas que estão fazendo um bom trabalho, sempre com princípios e valores aliados. O nosso movimento carrega muito isso, aquela comunicação que é sal, é luz, que transforma. E esse é um pouco do movimento que eu faço aqui e tenho me dedicado mais esse ano aqui de 2025 a estar utilizando as minhas redes sociais para crescer e trazer mais pessoas para o movimento. Sou investidor, sou pai, tenho 2 filhos, então isso é um pouco das coisas que me definem, né? São coisas que eu sou, fazem parte da minha identidade e eu vou continuar sendo aí. Renato, e aí? Se apresenta aí, manda aí os códigos aí da sua identidade. Boa noite, você que vai assistir essa gravação. Antes de começar, eu quero fazer uma coisa com vocês. Fechem os olhos. Gustavo, feche os olhos, por favor. Vamos nessa. Aí, ó. Já começou com a dinâmica. Vamos fechar os olhos. Isso. Imagine agora que o seu cérebro é uma sala de arquivos, onde tem aqueles gaveteiros. E cada informação que você recebeu na vida vai preenchendo uns gaveteiros desses. Aí você acha um gaveteiro lá que está vazio, que não tem informação nenhuma. Você vai botar na porta desse gaveteiro o meu nome, Renato Negrão. Inteligência emocional por Renato Negrão. E todas as informações que você aprender aqui agora comigo vai estar nessa caixinha. Somente exclusiva nessa caixinha. Ok? Pronto, agora para ele voltar. Ih, gostei da mentalização, viu? Gostou? Ficou gravado. Agora tem uma caixinha lá, Renato Negrão, live. Justamente essa.
E para quem não me conhece, meu nome é Renato Negrão, eu sou cristão para a honra e glória de Deus, sou reprogramador mental, trabalho com PNL, inteligência emocional, sou filho de minha mãe e de meu pai, sou casado e faço parte também desse movimento aí, Trincheira, aí, que é para a gente resgatar heróis aí para comunicar o bem, principalmente o Evangelho do Senhor, as boas novas. Exato, perfeito, perfeito, perfeito. E só para dar um adentro aqui, essa comunicação do herói é aquela comunicação que transmite a nossa identidade, com a nossa individualidade. E Renato falou aqui que ele é cristão, né? E isso fala muito da nossa identidade, quando a gente aceita que nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso é extremamente importante e desbloqueador, porque quando a gente assume essa posição da nossa identidade real, a nossa comunicação ela vai sendo destravada como consequência. Eu nunca vi uma pessoa que fala assim, eu sou imagem e semelhança de Deus e começa a viver isso, manifestar isso no seu dia a dia e continuar bloqueada na comunicação. Porque se você tem um bloqueio, é porque você está falando, mas você ainda não está agindo como tal. Porque o agir é levar a palavra, é transbordar. E aí exige a comunicação desbloqueada. Então é um processo natural, é muito importante falar sobre isso. E vamos ao tema aqui, inteligência emocional. Renato, o que é que você trouxe, o que é que você vai entregar aqui para quem acompanhar até o final dessa live, quem ficar de ouvidos atentos ao conhecimento que você trouxe aqui para a gente? Fiquem ligados e fiquem até o final, porque inteligência emocional é um assunto muito importante. Para você ter ideia, foi feita uma pesquisa onde Peter Drucker, ele é um administrador de empresas e ele constatou que pessoas são contratadas por suas competências técnicas, mas são demitidas por suas competências comportamentais, ou seja, não sabe se relacionar com as pessoas. Não tem bons comportamentos, não sabe lidar com os relacionamentos. Ou seja, a pessoa pode ter um currículo massa, é contratada, ela entra, mas se ela não tiver inteligência emocional para lidar no dia a dia com as situações, com o relacionamento, ela acaba sendo demitida. Então, por isso que inteligência emocional é muito importante para a nossa vida. E eu vou trazer hoje 3 definições exclusivas de inteligência emocional. Você então, provavelmente viu essas definições. 3 definições que você nunca viu sobre inteligência emocional é o que você vai levar aqui dessa live, colocar naquela caixinha que o Renato abriu no início da live, sabe? Você vai colocar esse conteúdo para que você nunca mais esqueça e para que você possa aplicar na prática. Boa noite, Helene. Helene já colocou aí. Boa noite, generais. Boa noite. Tamo junto até depois do fim. Renato, cara, eu ia te fazer uma pergunta com base no que você falou e fugiu da mente aqui agora. Mas inteligência emocional, ela salva vidas. Realmente é um conhecimento transformador. Você falou aí que tem pessoas que são demitidas, né, saem de uma empresa, saem de um trabalho porque às vezes é boa no técnico, mas falta inteligência emocional. Nós, como pessoas, a gente precisa se relacionar. E quando a gente vai se relacionar com outro ser humano, a gente tem que entender que a outra pessoa é um copo, é um tanque de emoções. Cada um de nós é um tanque de emoções. Uma hora está cheio de emoções positivas, outra hora cheio de emoções negativas, outro momento a frequência está tão alta que está transbordando alegria, conexão, fala da palavra com animação, acorda parecendo que vive o melhor da vida, desfruta o melhor da terra. Mas também tem um dia que o tanque estava quase vazio ali de alegria, está cheio de negatividade, pessimismo. Acontece. A questão é que a inteligência emocional vai fazer com que a gente identifique esses sentimentos e tome decisões conscientes. Então é quando você sente que o seu tanque está subindo de raiva no trânsito, você identifica e conserta e regula as emoções para que não tome a decisão errada, para que você não acabe sendo prejudicado por não ter a inteligência emocional, a tão falada inteligência emocional. Por que inteligência emocional? Porque é olhar para suas emoções com inteligência, e não de forma instintiva. Porque o natural é que o sentimento chegou, eu tenho uma inclinação para agir de acordo com o sentimento. E a inteligência vem para dar uma sabedoria nesse agir.
a consciência das próprias emoções. Eu vi eu estava lendo um livro um tempo atrás sobre inteligência emocional, e ele estava falando da dificuldade que as pessoas têm em dar sentimento, dar nome ao sentimento que está sentindo. Você já viu sobre isso também, né? Aí o Daniel Goleman, lembrei aqui o nome. Ele fala sobre isso. Então a maioria das pessoas sente, tem aquela sensação que uma hora faz ela estar mais para cima, outra hora faz para baixo, e você pergunta assim, mas o que é que você está sentindo? Não sei. Algo está me incomodando e a pessoa não consegue dar nome. E faz parte da inteligência emocional saber dar a nomenclatura certa do sentimento, porque quando você identifica o sentimento, você é capaz de mudar, trocar, sair daquele estado, entrar no outro estado. Então é importante saber o que é apatia, o que é tristeza, o que é um sentimento de incapacidade. E dar nome ao sentimento ajuda você a transformar ele. É um pouquinho disso que eu gostaria de falar. Concorda com essa afirmação aí ou não? Justamente, Gustavo, justamente essa é a primeira definição de inteligência emocional que trouxe. É você... Você ia falar? Isso. É você nomear a emoção que você está sentindo. Porque, como você falou, às vezes a gente está com alegria, a gente está alegre, mas às vezes você pega o WhatsApp e vê uma notícia, instantaneamente você pode ficar triste, pode ficar com raiva, ou pode ver alguma coisa e ficar com nojo, ou pode ver alguma coisa e ficar com medo. Então, se você reparar, no dia a dia, nossas emoções ficam a solenoide. Assim, ó, medo, alegria, tristeza. Certa vez eu vi uma frase de Cortella que ele falou assim, ó, a pessoa que é feliz o tempo inteiro, ela é um bobo. E na época que eu ouvi isso, eu falei, não, isso tá errado. Sabe por quê? Eu não tinha inteligência emocional. Ah, não, tá errado, quer dizer que eu tenho que ficar triste, quer dizer que eu tenho que ficar... Não, a pessoa tem que ser feliz. Mas se nós somos seres humanos que temos emoções, que Deus nos deu essas emoções para a gente sentir, todas as emoções têm suas influências, têm suas funções na vida da gente. Só que as pessoas, muitas pessoas não aprenderam a nomear, a reconhecer uma emoção. Então, um exemplo, às vezes tem uma pessoa que ela está triste e ela não sabe o que é que ela tem. Às vezes ela está achando que está com medo ao invés de estar triste. Ela não reconhece uma emoção e ela nem dá nome. Como você falou, você pergunta para uma pessoa, o que é que você está sentindo? Ah, não sei. Não sei. Então, inteligência emocional, a definição é justamente você reconhecer e nomear e compreender essa emoção. Pô, não, eu estou triste. E por que eu estou triste? Aí começa a função do autoconhecimento. É você cavar, se aprofundar para descobrir por que você está sentindo essa emoção, nomear essa emoção e você agir mediante essa emoção. Não fazer o que muitas pessoas fazem. Hoje em dia as pessoas, a grande maioria das pessoas... Quando se pega triste, às vezes não sabe que está triste, mas só está sentindo alguma coisa, elas buscam distrações. Ela quer encobrir essa emoção. Ou não estou me sentindo bem, não sei o que é. Tem pessoas que procuram por bebida, tem pessoas que procuram por jogos, tem pessoas que procuram por farra. Sabe? Elas ficam tentando camuflar, não procura entender. Não, peraí, o que é que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo triste. Triste por quê? Por que eu estou triste? Ah, porque não sei, porque eu estou trabalhando aqui, já tem anos que eu estou trabalhando aqui, eu não recebo uma promoção, ou aqui não tem um lugar para onde eu crescer, eu não quero ficar só trabalhando isso aqui a vida toda. Então, quando a pessoa reconhece e nomeia, ela tem como fazer um plano de ação e fazer, pô, beleza, se isso daqui não é para mim, deu até aqui, daqui para frente, não é mais legal, já que estou me sentindo triste, o que eu posso fazer para não ficar vivendo essas emoções, essa emoção ruim diariamente? Ruim não, essa é a emoção inadequada, porque não existe emoção ruim. Todas as emoções têm uma função em nossa vida. A tristeza mesmo tem a função de nos fazer refletir. Não sei se você já assistiu, provavelmente sim, aquele filme Divertidamente. E é excelente, né? Excelente. Começa com que a alegria. A alegria, ela assume o painel de controle ali
daquela região ali, né? E tudo ela ali cuidando ali, a pessoa alegre, aí tinha hora que vinha a raiva, aí tinha hora que vinha o medo, a tristeza, aí o que é que acontece? Ela sai de cena, ela é a tristeza, sai de cena daquela parte ali, fica lá embaixo, que esse filme é poderosíssimo. Quem você já assistiu? Comenta aí, quem já assistiu, comentou e já assistiu. Eu quero saber aí, quem está assistindo a live já assistiu Divertidamente 1. E se você assistiu, eu aconselho você a assistir de novo, porque tem muita coisa que o seu cérebro omitiu, generalizou de você e você não pegou. Então assista de novo. Então tem uma parte que você vê a alegria e a tristeza sai de cena, e aí quem fica dominando a pessoa é o quê? É a raiva, é o medo e o nojo. E você vê que a vida da pessoa se transforma em um caos. E a alegria querendo resolver. A alegria eu resolvo. E chega um determinado momento do filme que ela para e, opa, não, a tristeza é tão fundamental quanto eu. Tristeza, assuma o painel de controle. E aí que tudo se encaixa, tudo volta pro eixo. Então não existe emoção ruim. As emoções são adequadas. Agora, você não vai ficar triste o tempo todo, né? Ou então você não vai ficar camuflando sua emoção porque você não sabe nomear ou reconhecer quando você está triste ou quando você está com raiva. Ou quando você está alegre. Muitas pessoas acham que ficar alegre o tempo todo é bom, só que é um perigo também. Porque quando você está alegre, o seu foco diminui. Então você fica exposto. E dependendo dessa quantidade de alegria, se você aumentar, isso vai para euforia. É pior ainda. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que eu quero ficar só na alegria, não quero ficar na tristeza, não quero ficar na raiva, não quero ficar no medo, mas todas as emoções têm função importante. É você saber reconhecer e nomear o que você está sentindo para você fazer um plano de ação, refletir ou agir de forma adequada mediante as suas emoções. Essa é a primeira definição. Reconhecer e nomear as suas emoções. Fala aí você já faz esse exercício de reconhecer e nomear quando você está triste, ou quando você está com raiva, ou quando você está alegre, ou quando está com medo. E aí, se ele não faz, está convocado a fazer a partir de agora, pegar esse conteúdo e aplicar. Ó, inclusive, a recomendação que eu vou fazer para todo mundo aqui, ó, anota. Quem anota aprende mais, fixa mais do conteúdo. Fica muito mais fácil você guardar essa informação que o Renato trouxe naquela caixinha lá de informações da live. Quando você anota, o nosso cérebro, ele entende que você está utilizando mais sentidos. Então você está vendo, você está ouvindo e agora você está escrevendo também. Então o conteúdo fixa melhor. Eu gosto muito aqui, eu sempre que possível, estou aqui com um caderno e uma caneta e anotando aqui as coisas importantes da live. E essa aí é extremamente importante. É sempre estar olhando se você é capaz de reconhecer e dar nome à emoção. E aí você falou, inclusive, dá um corte muito bom essa parte que você falou da alegria. Viu? Depois se quiser cortar e soltar lá, ficou muito bom. Renato, é importante a gente dar vazão a todas as emoções. Porque como você falou, se a gente tem essa capacidade de sentir, Deus nos deu, tem um propósito de usar. Viver o luto, por exemplo, aquele momento de tristeza é importante. Muitas vezes a tristeza, ela cura, ela é importante para curar ali essa habilidade. E quando você esconde esse sentimento, você é como se estivesse continuar andando na vida mancando de uma perna só. Não pode deixar. É importante viver cada momento, cada emoção. Você sentiu vontade de chorar? Chora, coloca para fora, né? Então, assim, todas as emoções estão aí para serem utilizadas. Como você falou, não tem emoção ruim, né? A inteligência emocional é saber lidar com cada emoção no momento certo, da forma correta. É muito disso. Essa aí é a visão do sábio, né? A visão de inteligência emocional. O sábio, ele vai olhar e falar, não tem emoção ruim. O tolo vai falar, não, tristeza é ruim. Aí o sábio falar, não, depende da ocasião. Para o sábio tudo depende, né? Sim, com certeza. Depende. Ele vai olhar o que? O contexto. Peraí, é ruim que sentido? Mas vamos ver. Então você trouxe uma olhada da sabedoria. Realmente precisa ter isso. Saber reconhecer e nomear a emoção. E não existe emoção ruim. Então, a próxima vez que alguém chegar para você e falar bem assim, não, sentir tristeza é uma coisa ruim, você fala, calma,
Depende. Em que contexto? Você está vivendo só de tristeza, aí você pode estar numa depressão, tá desregulado. Mas se é um momento, por causa de um fato que ocorreu na sua vida, na sua família, é normal, fique em paz, não é ruim estar triste. É importante viver esse momento. Pegou o código? Anota aí. É importante reconhecer e saber por que você está triste. Porque uma pessoa que está em depressão, provavelmente ela viveu muito tempo de tristeza, no tempo da tristeza. Entende? Ficou ali tristeza. Talvez depressão, pelo que eu já ouvi dizer, tenha a ver com o passado. Então a pessoa está presa ao passado. E ela fica como se tivesse um filme rodando na cabeça dela de uma situação que deixa ela extremamente triste. E às vezes a pessoa não bota para fora, porque talvez para ela seja uma coisa que, cara, isso daqui eu não posso contar para ninguém. E ela fica só aquele filme rodando, e ela acaba entrando em depressão. Entende? Então a importância da reconhecer e nomear. E depois traçar um plano de ação para sair desse... Porque uma pessoa que tem depressão, se ela quiser sair, ela procura ajuda e a pessoa ajuda ela a sair. Mas se a pessoa não quiser, ela fica ali até a situação piorar. E é triste demais isso. E é muito comum, quando a gente fala sobre pessoas depressivas, pessoas que o tempo todo estão vendo o presente como uma tristeza. Ou seja, o presente, o momento presente, que é um presente, pois você acordou vivo, você tem que agradecer a Deus. Cara, eu tô vivo, eu ganhei mais um dia. É um presente. É por isso que se chama presente. Porque de fato é um presente, a gente tem que agradecer. E muitas vezes a pessoa depressiva, ela tá com um problema aí. Que ela acorda no presente, só que ela quer viver o passado. Mas no meu passado foi muito bom, eu tinha sucesso nisso. Aí ela teve um passado glorioso e ela está no presente passando por uma dificuldade. E essa dificuldade está fazendo ela entrar numa depressão porque ela está ainda parando para se comparar com o passado e não reconhecendo que ela tem que fazer no presente agora. Que o passado ficou no passado. Ela aprendeu com o passado, beleza, agora no presente eu tenho que ser grato, eu tenho que olhar para o presente daqui para frente. Então, geralmente, depressão, uma das causas, né, é a pessoa que olha muito para o passado e quando olha para o presente, olha como se o presente fosse algo inferior ao passado que ela viveu. Então ocorre isso muitas vezes. Aquele profissional chegou no topo da carreira, depois achou a vida meio sem sentido, não está vivendo a vida que gostaria, porque está faltando reconhecer que o presente é um presente, o passado tem que ficar no passado e a bola a gente toca para frente, porque tem muito caminho para viver. É essa forma que a gente tem que olhar. Eu gosto de usar essa divisão assim: 10% no passado, não volta mais, não precisa gastar tanta energia. É a biblioteca de aprendizado. Presente, 70%, porque é no presente que eu estou construindo o que eu quero para o meu futuro. Tenho que ter atenção no meu presente, gastar energia no presente, é viver os bons momentos com a minha família, com os meus amigos. É o presente que eu tenho que desfrutar. E 20% no futuro. Porque se você não olha para o futuro, finge que o futuro não existe, sua vida vai ser também um caos no futuro, porque o futuro vai chegar. Né? Sim. Mas você não tem que gastar tanta energia pensando no futuro, porque é fácil você entrar na ansiedade, porque o futuro você não controla. Aí a pessoa às vezes está sofrendo pelo fato de um medo que ela tem de algo acontecer no futuro, mas o futuro nem chegou e a pessoa já está antecipando o sofrimento. Que negócio é esse? Então a gente tem que colocar um pouquinho só de atenção no futuro, uns 20%, mas 70% tem que estar focado no presente e com um sentimento de gratidão. Que aí qualquer outro sentimento que vai ser tomado, que vai chegar com gratidão, você vai ser capaz de reconhecer aquele momento e agradecer. Na tristeza, agradecer na alegria, agradecer em todos os momentos. Eu acho que isso é o mais importante. Inclusive, o Divertidamente 2 traz ansiedade, né, como emoção. E aí mostra que ela muitas vezes ela é importante para te deixar mais produtivo. Só que quando ela está em excesso, pelo contrário, você não produz nada e fica refém dela ali. Então, dá pane, é o burnout, é o momento que você perde ali o controle. É quando você foca demais no futuro, no desempenho, em algo que vai acontecer, em algo que você precisa se preparar, e aí aquilo vai tirando o seu centro. Então, é um pouco disso que eu queria deixar claro aqui, sobre essa gestão aí dos nossos tempos, do passado,
do presente e do futuro. Perfeito, perfeito. Você falou uma coisa que eu quero fazer um adendo também sobre chorar. Tem muitas pessoas que não choram. Eu já participei de treinamento de inteligência emocional, fiz parte de equipe também, onde ajudava no processo todo ali, do início ao final. E era impressionante como você vê as pessoas chegavam sérias e saía com os olhos às vezes inchados de tanto chorar, porque é muito intenso um treinamento de inteligência emocional quando é imersivo, sabia? E, cara, você vê a transformação das pessoas. E as pessoas, de tanto chorar, a gente até brincava, rapaz, tem que beber água agora porque ficou desidratado de tanto chorar. E o quanto é importante chorar, botar as emoções para fora, porque isso também alivia um peso que tem dentro da gente. Certo? E, infelizmente, principalmente os homens, a gente cresceu com o dilema de que homem não chora. E muitos homens seguram muita coisa, tem muita coisa dentro dele porque não chora. E, às vezes, quando chora, eu não sei se você já reparou, às vezes quando a gente chora, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Quer esconder que tá chorando, quer, sabe? Mas não, gente, isso é um presente que Deus nos deu. É como se a gente tivesse preenchido por dentro, a gente precisa se esvaziar. Porque uma hora a tampa explode se você não botar para fora. Então, é bom demais chorar. É necessário, extremamente necessário chorar. Agora, obviamente, você não vai ficar chorando na frente de qualquer um, né? Mas se der vontade de chorar e tiver um ambiente propício para isso, chore, não segure. Porque tem pessoas que seguram e vivem amarguradas, porque tá tudo dentro. E tá tipo uma panela de pressão, a ponto de explodir. Perfeito, Renato. Perfeita observação. Isso é, novamente, olhar com o olhar da sabedoria. Então, assim, o homem não chora, eu entendo que tem na cultura, né, que é homem não chora, fala para o menino para criar aquela resistência, ser aquele menino forte e tal, resistente. Só que talvez não é a melhor frase, né? Então acho que o problema está em falar assim, homem não chora. Você poderia falar, seja forte, rapaz. Pode, chore, mas seja forte, você caiu, levanta, não teve nada, né? Seja forte da próxima vez, é normal cair. Dá para falar de uma outra frase para não falar essa. Mas ainda assim, eu acho que a maior isso não é a frase que vai prejudicar. Mas sim, não entender e não comunicar para a criança que o choro é importante dessa forma. Você não vai chorar na frente de todo mundo, que não faz sentido, você é um chorão. Né? A diferença entre tem os extremos, né? O chorão e o que nunca chora. Não, seja o sábio, que vai falar, peraí, depende do contexto. Então, homem chora sim. Todo mundo está chorando no meio da rua por qualquer coisinha. Pô. Chora no momento de dificuldade diante de Deus, no momento que tem uma aflição muito grande, ou quando está fazendo uma oração. Pô, a melhor coisa é chorar diante de uma oração, diante do Senhor. Você está ali no seu momento de contrição, colocando nas suas aflições. Isso é a melhor coisa que tem. Ou então você está numa conversa com sua esposa, você se abre. Você está num ambiente familiar, num ambiente seguro. Então, tá tudo bem chorar. E aí sim é positivo, é forte. Não tem nada a ver com fraqueza. Entende? Então, é muito importante essa sabedoria. E aí isso contribui demais para ter inteligência emocional. Sim, sim. O choro é uma forma de você reconhecer as emoções que você está sentindo. Então, quando o cara desbloqueia isso de, poxa, não tem problema chorar. Tem um momento, eu posso segurar o choro aqui, tá em público, beleza, mas depois eu vou lá conversar com Deus, colocar esse problema e vou chorar. Isso, cara, isso é de uma sabedoria e você cresce como homem, como pessoa demais quando você se permite passar por esse momento. Um treinamento de inteligência emocional que tem uma prática ali de ressignificar, você encontrou um bloqueio, um trauma da infância e você se entrega àquele momento, cara, ali é muito bom, é cura demais. Então Sim. Tem que ter sabedoria para olhar. Então, assim, chorar é muito bom para você se conhecer, entender melhor suas emoções, reconhecer suas emoções e também para desbloqueio, porque o choro, ele carrega uma forte emoção. Da mesma forma como você pode ativar a ira para desbloquear, você também pode entrar num momento de choro para ressignificar, para desbloquear também um trauma do passado. Então, eu acho que cada vez que a gente traz mais conhecimento e fala mais sobre o tema, mais as pessoas vão perdendo os preconceitos, você sabe, Renato?
Perder o preconceito com o choro, perder o preconceito com algumas coisas que estão na cultura e não contribuem para o nosso desenvolvimento. Pelo contrário, bloqueia o nosso desenvolvimento. Às vezes o cara nunca foi no treinamento de inteligência emocional, aí vê só aqueles cortes, aqueles vídeos e fala: ah, eu vou para lá não para ficar chorando. Ah, isso aí é bobagem. Aí o cara não se permite passar por um processo que vai fazer dele uma pessoa melhor. Sim, sim. O choro é justamente para regular, como se fosse uma panela de pressão. Você falou de uma dinâmica aí. Tem horas que a pessoa não aguenta porque está ali, ó, vivendo aquele processo ali. E para fazer essa ressignificação, essa regulação, é preciso chorar, porque está cheio. E aí, quando chora, ó, esvazia. E aí, desbloqueia ou ressignifica. A Rayana falou aí, ó. Já atendi um paciente com dor na coluna e o motivo era choro preso. Depois que consegui desabafar, a dor melhorou. E o corpo sente, Renato. Quem que vai estudar depois o quanto a emoção influencia no nosso corpo, às vezes você está andando todo torto, com a coluna torta, porque você está represando um rancor, você está com uma má água, sabe? Algo que você ali está carregando de negativo, você não coloca para fora. E aí a pessoa anda toda assim, ó, com o ombro, aí coloca para fora, a pessoa se sente leve. Então tem um efeito corporal grande. Então a gente não está falando aqui de coisinha boba, não. É coisa complexa que afeta a nossa vida demais. Demais. Saber lidar com as emoções, cara, pode fazer você acelerar seus resultados, ser uma pessoa mais aberta, mais produtiva, fazer network com mais habilidade, ou pode também fazer você ser travado. Então, olhe para esse lugar, olhe para esse lugar. Com certeza, com certeza. A segunda definição, Gustavo, é... Você já deve ter ouvido muito isso. Talvez quando você estava em algum momento de raiva, alguém falou para você alguma coisa, você consegue imaginar o que é que eu estou querendo te dizer? Quando você está com raiva, a pessoa, calma, calma. O que mais? Controle suas emoções. Controle suas emoções. Calma, controle suas emoções, não é assim. Só que aí é uma grande fake news, Gustavo. Ninguém controla a emoção. Não temos esse poder de controlar emoções, pessoal. Não temos. Isso é uma grande fake news. O que é que a inteligência emocional é você controlar suas ações mediante as emoções que você está sentindo. Quer ver uma coisa? Gustavo, lembre de um dia aí que você sentiu raiva. Se quiser fechar os olhos, pode fechar. Lembre de um dia que você sentiu raiva. Lembrou? Uhum. Lembrei. Reviva essa cena aí. Reviveu? Uhum. E agora você está conseguindo sentir raiva, nem que seja um pouquinho? Uhum. Você está na cena agora? Não, você só lembrou, não foi? Só lembrei. Mas você ficando com raiva. Você sentiu, porque é isso que acontece. A emoção é como se fosse um estímulo. Você está dirigindo no trânsito, está tranquilo, o cara te fechou, automaticamente você pode, não é dizer que isso é uma regra, que você vai ficar, mas você pode sentir raiva na hora. E aí que vem a inteligência emocional, sentir raiva, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou xingar o cara, vou fazer isso, vou fechar ele de volta, ou não, simplesmente vou olhar para o outro lado, dar uma respirada e seguir meu caminho. A inteligência emocional é você agir adequadamente mediante a emoção que você está sentindo. Não importa qual seja a emoção. Não importa qual seja a emoção. Tem muitas pessoas que não têm essa inteligência. E aí, quando a emoção vem, aconteceu uma fechada no trânsito, a pessoa sentiu raiva e aí xinga o outro. Aí o cara de lá xinga também. Aí não sabe nem quem é a pessoa que está lá, nem quais os problemas da pessoa. Infelizmente, acontecem muitas mortes ou brigas no trânsito por causa disso. Que a pessoa não tem inteligência emocional de agir adequadamente, independente da emoção que ela está sentindo. E cada emoção tem uma função, como eu falei. A função da raiva mesmo é destruir. Ela é uma energia destrutiva. Quando você está com raiva, você quer acabar com o mundo. Entende? Então, se você agir de forma com a emoção, meu irmão, vai dar BO. Todas as vezes que você agir assim, vai dar BO. A mesma coisa é o medo. O medo geralmente tem a função de paralisar a gente. Cravar.
Tem pessoas que vivem paralisadas na vida porque aqui existe dois tipos de medo. O imaginário e o real. O imaginário só acontece na cabeça da pessoa. Ela está pensando que o prédio vai cair, que vai desabar tudo, que ela vai morrer, mas aquilo é só na cabeça dela. E tem um real, de fato, que às vezes uma barata, ela tem medo de barata, a barata está chegando e ela está vendo a barata. Aí o medo real. Só que a função do medo, às vezes, é paralisar, é botar você em estado de alerta. Você sabe o que é que acontece, Gustavo, quando a gente sente medo? Sei não, diga aí. Ó, imagina que você tá na praia. Você foi na praia, tá dando mergulho, tá ali no raso, de boa, tranquilo, tá feliz, curtindo a praia lá com seus amigos, com sua família. E aí, de repente, você olha assim de lado, você vê uma barbatana de um tubarão. Imediatamente, a sua pupila dilata, o seu sangue, o coração começa a bombear mais sangue, e começa a jogar esse sangue tanto para as pernas quanto para os braços. A sua parte de todo do intestino aqui, ela comprime tudo, que às vezes se você tiver com barriga cheia, você até se caga, e aí vem a expressão se cagar de medo, porque ali você só tem duas opções, ou lutar ou fugir. E aí, automático, isso acontece em milésimos de segundo. É menos de um segundo que acontece tudo isso, que é muito rápido, é instantâneo. Imagina estar tomando banho, você vê o tubarão, acontece tudo isso. E aí você tem duas opções. Ou eu vou me defender, batendo esse tubarão para ele cair fora, como o Pablo fez, deu um morrinho no nariz do tubarão. Ou então você vai fugir. Não sei como você vai fugir. Então, muito rápido, a gente não controla a emoção, a gente controla as ações. As ações, perfeito. Entende? E aí... Diga. E aí é importante ter consciência dessa emoção, porque quando você reconhece, a primeira dica lá, quando eu reconheci, dei nome, sei o que eu estou sentindo, aí agora eu posso agir conscientemente, sabendo que eu estou com uma emoção que me tendencia para essa atitude, né? E se eu vou ter essa atitude, eu vou estar sob controle. Então, assim, é trazer consciência, como se você saísse e tivesse o olhar holístico para cima, né, do problema. Poxa, ali está Gustavo. Gustavo está com raiva. E aí? Ele quer fazer isso? Vai fazer ou não vai? E aí que está a dificuldade aqui. Você, muitas vezes, para ter essa inteligência emocional, tem que dar um olhar, um zoom out, olhar de fora a situação. Cara, o que é que vai acontecer se eu agir da forma que eu quero agir, que eu estou inclinado a agir? E aí, realmente, é o que você falou. A raiva, você vai gerar destruição. Isso não quer dizer que a raiva seja negativa, como você falou. Porque Sim. Muitas vezes a raiva ela pode ser importante para você pôr um limite, quebrar uma barreira, um limite, entende? Depende do que for. Agora, independentemente da ocasião, você tem que estar consciente que você está sentindo uma raiva. E aqui é importante, por exemplo, falar dos atores. O que é que o ator faz? Isso que você me pediu para fazer. Eu lembrei do momento que estava com raiva, senti raiva, né? O ator, muitas vezes, quando ele vai interpretar um personagem, para ele chorar, sem estar com vontade, ele lembra do momento triste na vida dele. Que é uma técnica que muitos usam. Aí lembra daquele momento triste, traz para a cena, e aí ele chora, mas não é por causa da cena. É porque ele utilizou uma técnica de lembrar de uma lembrança realmente triste na vida dele. E aí ele incorpora aquele sentimento, ele traz o sentimento. Então, o Anderson ele colocou aqui, né, que é possível, em algumas situações, trazer a emoção e canalizar ela, né, de forma intencional, direcionar para uma outra situação. Sim, é possível. Então, eu quero ativar, vamos dizer, eu sou lutador, vou subir para lutar, quebrar o pau no MMA. Aí eu vou fazer ativação. O que eu vou lembrar para sentir a raiva? A raiva vai ser importante ali. Agora a questão, a raiva com inteligência emocional, porque a raiva para luta, não é para quebrar as regras, lutar contra as regras. Não, dentro das regras, mas você quer aquele sentimento potente que o Renato falou, que vai levar sangue para as pernas, então você começa a fazer um processo de ativação ali. E a raiva pode ser um bom sentimento para utilizar naquela hora. Então o cara está canalizando o momento, uma lembrança de raiva. Às vezes o cara sentiu raiva na pesagem, no confronto ali, ó, um olhou para o outro, um provocou o outro, aí o cara fica com raiva, vai para cima. Então ele canalizou o sentimento de raiva para algo que vai beneficiar ele, que é ganhar uma luta.
né? Então, é sobre isso. A gente pode sim canalizar os nossos sentimentos de forma positiva. Uma coisa me incomodou muito de uma notícia negativa, de uma tragédia que aconteceu, e as pessoas estão falando de uma forma assim que eu não concordo. Poxa, em vez de você ficar só sofrendo e guardando aquele sentimento, coloca para fora, chega com um amigo, fala a situação, expõe, mas solta, ó, solta. Vai, grava um vídeo sobre a situação, você vai falar, fiquei revoltado hoje, teve isso e tal. É importante, é fazer com sabedoria, isso exige treinamento. Mas isso que é se comunicar de forma autêntica. Para você ter uma comunicação autêntica, você tem que transmitir os sentimentos que você carrega aqui dentro, né, para a rede social, para o seu dia a dia, no trabalho, agora com sabedoria. E aí talvez seja uma das coisas mais difíceis, que é trazer sabedoria sempre para esse processo emocional, que mexe muito com o fígado e que é muito instintivo, né? Mas é importante. A questão, como você falou, é olhar de prisma. Você falou até que é difícil, mas vamos lá. Tem um exemplo que, para mim, é o que cabe perfeito, como uma luva. Processo. Você aprendeu hoje aqui a nomear e reconhecer emoção? Pronto. Agora eu vou fazer isso. Renato, segura aí. Só um minuto. Galera que está chegando aqui agora, que chegou na live e entrou, sejam todos bem-vindos. Compartilha essa live. Vamos bater 10 pessoas aqui ao vivo. Compartilha com mais pessoas. Renato está entregando aqui 3 formas, né, de ver a inteligência emocional. A primeira foi, resumo para quem chegou agora, reconhecer e nomear a emoção, as suas emoções. Segundo, Renato, fala aí a segunda. O segundo, você não controla suas emoções. Inteligência emocional é você agir adequadamente mediante as emoções que você está sentindo. Um exemplo disso é um personagem do filme Vingadores da Marvel. Quem é o cara que mais controla a emoção dele, Gustavo? Você sabe? Ou alguém aí que está assistindo live sabe? Qual personagem? Sim. Qual super-herói que mais controla a emoção no filme Os Vingadores? Eu acabei de postar esse vídeo antes da live lá no Instagram. Não, quem viu sabe. Não vi não. Cara, eu não sei, velho, não sei. Vai lá depois assistindo stories que tá lá. É o Hulk. Ah lá, ó. Hulk, isso aí, ó. Acertou aí o Delso e Thalita acertaram, é o Hulk. Eu postei um trecho lá do filme, que é no final dos Vingadores, que eles têm a briga deles na nave lá, Hulk é jogado de uma prisão que criaram para ele, e depois eles estão lá enfrentando os bichos, e aí Hulk chega, né? E aí Capitão falou assim, Capitão América fala para Homem de Ferro, ele chegou, aí ele, vou botar vocês na festa, e o Homem de Ferro vem com aquele robôzão voando gigantesco, e aí Capitão América fala assim, doutor, eu acho que é hora de você ficar com raiva. E aí Hulk olha para ele e fala, o segredo é esse, capitão, eu estou sempre com raiva. E ele vira normal, ele já virando Hulk e dá um murro no robô, o robô destrói tudo. Ou seja, ele teve inteligência emocional de estar o tempo todo controlando a raiva dele, porque é uma força extremamente destrutiva, e ele usou isso a favor dele, salvou ele e salvou todos os amigos dele. Isso é um exemplo perfeito de inteligência emocional. Mas, tem um mais, foi da noite para o dia? Não. Se você voltar para o filme Hulk 2, você vai ver que ele viaja, se eu não me engano, para o Rio de Janeiro, e ele vai procurar um professor de respiração. Ele vai fazer meditação para controlar a atitude dele. E aí o professor está ensinando ele respirando, o professor dá uma tapa na cara dele assim, a pupila dilata, ele se controla. Então ele passa pelo processo. Não é que você vai sair daqui dessa live, eu agora sou inteligência emocional. Não, você vai ter que passar pelo seu processo. Pegar os conhecimentos que está aqui e aplicar na sua vida. Aplicar amanhã, aplicar depois, aplicar depois, aplicar depois. Seu cérebro, uma hora, ele vai entender assim, caramba, estou gastando muita energia com isso daqui. Vou automatizar isso daqui e eu sei, quando eu estiver com medo, eu vou tomar esse caminho, em vez de tomar o caminho de lá. Se estiver com raiva, eu vou tomar esse caminho do que tomar o caminho de lá. E uma hora automatiza e você fica uma pessoa com inteligência emocional. E as pessoas começam a olhar para você, cara, aquele caralho tem a paciência de Jó. Mas não, você não está paciente, você está com a raiva por dentro, mas você está controlando a sua emoção, porque
você vai depositar sua raiva ali em quê? Aí depois talvez você chegue, pô, não corri hoje, eu vou correr agora. Aquela raiva que eu senti lá, vou botar que nada, vai ficar com raiva aqui, ó. Correr a 5 km, hoje eu vou correr 10, entende? Aí usou adequadamente, né? Então, o segundo é isso. O sentimento, a emoção, você não controla, você vai reagir adequadamente. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Exemplo de Hulk, lembrem de Hulk. Toda vez que você sentir raiva, você vai lembrar de Hulk. Mas é importante você ir lá, ver lá o story lá, pra ver o que é que Hulk faz, viu? Aí você não pega a parte dele, da fama dele, de que ele quebra tudo, esmaga tudo, e você sai esmagando tudo por aí. Boa. Quem não segue o Renato, seguir, né, gente? Pelo amor de Deus, olha o conteúdo que o Renato está entregando aqui. Para acompanhar mais conteúdos como esse, tem que seguir lá, segue o perfil do Renato. E quem não segue o perfil meu ou a Trincheira, também segue o perfil aqui. A gente vai deixar essa live salva. Cara, essa live tá muito boa, viu? Só os códigos aqui que eu já anotei. Eu espero que quem está acompanhando essa live esteja também com caneta na mão, esteja anotando. Porque os códigos aqui são poderosos. E dia 4 de outubro tem palestra do Renato sobre o tema, viu? Inteligência emocional. Então, estão todos convidados. Quem ainda não se inscreveu, está convocado. A dia 4 de outubro está lá participando do Encontro da Trincheira, acompanhando a palestra do Renato. Ok? Então, Renato, palestra sobre inteligência emocional, só que lá vai ser prática. Se você for, eu vou te ensinar você praticar. Aqui é o conhecimento técnico, lá vai ser prática. E além disso, você vai conhecer o movimento Trincheira, que é para desbloquear a comunicação e você ver como o ambiente é preparado, é acolhedor, é um ambiente de incentivo, você vai fazer network, vai ser uma excelente experiência para você. Participe, dia 4 de outubro, a partir das 14 horas. Então, pode chamar o Gustavo, pode me chamar aí para garantir sua vaga, porque são vagas extremamente limitadas, viu? Quem não participar vai se arrepender. Sempre vejo a pessoa, pô, Gustavo, era para mim ter ido nesse último encontro, cara, gostei, o que foi que rolou lá? Eu falo, pô, vai se arrependeu, não se arrependeu? Vai se arrepender. Então, não perca o Encontro de Trincheira, dia 4, agora de outubro. Outra coisa que eu quero falar aqui, eu interrompi Renato. Renato, você estava falando sobre o processo. Você ainda lembra o que você vai falar? Se você lembrar, você retoma aí essa parte de processo. E quem está acompanhando agora, chegou agora, compartilha essa live, manda essa live para mais pessoas. A gente bateu 10 pessoas aqui e vamos bater agora 15. Vamos aumentar a meta, subir a meta aí para 15, para que mais pessoas conheçam o conteúdo desses dois heróis aqui na comunicação e conheçam também o movimento Trincheira. Vai lá, Renato, manda aí mais códigos sobre inteligência emocional. Bora, eu tô mandando para mais pessoas aqui para bater essa cota aí, viu? Ah, vou fazer também. Inclusive, você que está acompanhando aqui, o Renato soltou um código poderoso. Reage aqui, manda um fogo. Quando a gente vê o fogo subindo aqui na live, o que é que a gente já tem? Pô, mandei um código, mandei bem. A energia sobe, dá vontade de entregar mais. E aí o flow, ó, você entra naquele estado de flow, né? Você está falando com a... É igual quando está numa palestra. O palestrante começou a palestrar, ele percebe que a audiência está prestando atenção, está entregando energia. O palestrante, ele faz o quê? Ele aumenta a entrega, ele aumenta a energia. Então, quando você mandar fogo aqui, eu estou entendendo que a live está boa e a gente vai entregar mais. Não é isso não, Renato? Exatamente. A questão do processo eu falei, foi justamente do Hulk que eu queria trazer, entendeu? O processo, que você não vai sair daqui, eu agora sou uma pessoa inteligente emocional porque eu sei que eu tenho que reconhecer a minha emoção, eu sei que eu tenho que controlar, agir adequadamente, independente da emoção que eu estou sentindo. Não é assim, né? Você tem que passar pelo processo para carimbar em sua mente e você sim se tornar inteligente emocional. É totalmente possível, viu? E a terceira definição... Se o Hulk passou pelo processo lá de tomar tapa na cara, treinar, você acha que você vai aprender da noite pro dia, rapaz? Senta, vai ler um livro sobre inteligência emocional, vai fazer um treinamento com o Renato, vai assistir uma palestra. Não é da noite pro dia, nada é da noite pro dia. A gente nasce sem saber andar, nasce sem saber falar. Então, pô, o que é que você não precisa de processo? Tudo você precisa de processo na vida. Tudo que é habilidade você precisa desenvolver, praticar. É hora de treinamento, é hora de prática. Algumas pessoas têm o dom de estragar ambientes. Olha aí o que o Anderson falou.
como lidar com as emoções dos outros. O que é que ele disse aqui? Que eu aprendi a lidar com as minhas emoções. Tem como eu lidar com a emoção de outras pessoas depois que eu tenho inteligência emocional? Porque tem algumas pessoas que têm o dom de estragar o ambiente. Eu digo que nem é um dom, é uma maldição. A pessoa precisa se libertar disso, tá? É uma maldição. Mas existe. São as pessoas que não têm, ou têm um nível muito baixo de inteligência emocional. Então, realmente, aquela emoção negativa que a pessoa está sentindo, ela age de forma inadequada e aquilo contamina o ambiente. Então, imagine uma briga num casamento. Você está num casamento, numa festa de casamento, todo mundo alegre, dois descontrolados emocionalmente causam um transtorno ali, porque começam a brigar, a discutir, estraga o clima do ambiente. Acaba o clima do ambiente. Então, tem como lidar com as emoções de outras pessoas? O que é que você pode falar sobre isso, Renato? Tem como lidar com as emoções de outra pessoa? Não. Uma coisa que eu aprendi na vida é você foca naquilo que você pode controlar. Você não pode controlar nem as suas emoções, quem dirá se controlar as emoções dos outros. Agora, assim, um exemplo que Gustavo falou. Vamos para contexto. Está no casamento, a pessoa criou briga ali, estragou o ambiente, bota só essas pessoas para fora. Você vai trazer a paz para o ambiente de novo. Você pode... O que é que eu posso fazer numa situação dessa? O que é que está no meu controle? Tirar essas pessoas do aniversário? Tá, então tira essas pessoas. Porque eu não vou controlar. Mas você vai ser esse cara mal, Renato. Você vai fazer isso? Isso não é coisa malvada de se fazer, Renato. Dependendo do contexto, não. Dependendo do contexto, não. Porque é melhor botar essas duas pessoas para fora do que estragar a festa de muitas outras pessoas, principalmente das pessoas que estão se casando, que planejaram isso, que se casar não é uma festinha, não é um café que eu vou... Gustavo, vem aqui em casa tomar um café, a gente vai tomar um café. Não é isso. Casar é muito mais intensa, muito mais profunda, muito mais importante. Entende? Então, agora se você está num ambiente que você não pode sair, que você não pode botar a pessoa para fora, isso daí eu vou falar lá na palestra. Como você agir dessa forma. Mas vou dar um spoiler aqui, nessa terceira definição aqui, pode te ajudar com o que eu vou falar aqui agora. Boa, Não, a live está incrível, ela está muito boa, essa live. Eu ia falar o que, Renato? Que tem gente que vai assim, não, eu vou ensinar, coitado, ele está ali descontrolado emocionalmente, eu vou conversar com ele, vou ensinar. Ninguém vai aprender, é um processo, como você falou aqui, você não vai aprender. No momento que alguém está descontrolado emocionalmente, você vai fazer contingência de risco para não estragar o ambiente. Então, meu amigo, licença, você vai tirar a pessoa do ambiente. Não tem que dar aulinha de inteligência emocional. É que muitas vezes, Renato, eu falo isso porque aí você está no ambiente, alguém perde o controle emocional, alguém chega para você, você quer controlado emocionalmente, fala lá com ele. Não é falando que a pessoa vai aprender a se controlar, não, ou lidar com as emoções, não. Né? Então, assim, o seu descontrole emocional gera consequência. A disciplina precisa ser aplicada com base no erro que você cometeu, no seu descontrole. Então, tem consequência. Agora, a questão é, para que você não passe por situações como essa, não seja a pessoa que vai estragar um ambiente, invista em inteligência emocional. Se você se preocupa com as emoções dos outros, seja a pessoa que vai ensinar também inteligência emocional. Não no momento do caos, mas antes. Compartilha com seus amigos, incentiva eles a estudarem, a fazer um treinamento sobre isso. Pô, vou no treinamento bacana, vou levar um amigo meu. Vou assistir a palestra do Renato, dia 4 de outubro. Rapaz, eu vou convidar uns 2 amigos também para ir. Entende? Então é nesse processo que você vai ajudando as outras pessoas. Aí, de fato, você consegue ajudar. Mas no momento que a pessoa perdeu as estribeiras ali, é só conter ali o dano, porque se a pessoa está descontrolada emocionalmente, é como se ela perdeu o controle dela. Ter o controle, não tá sem controle. Você tá falando com a pessoa tá assim, ó, não tá ouvindo nada. Parece aquele macaco. Calma. A pessoa fica mais irritada ainda. Eu tô calmo, porra! Entendeu? Eu tô calmo! E você vê que a pessoa fica mais desesperada. Então, nessa hora, meu amigo, nessa hora que perdeu as emoções, Gustavo, tem alguma técnica que dá para fazer num nível muito elevado? Alguém pode usar alguma técnica de PNL, uma quebra de padrão muito grande, que a pessoa fica sem saber o que está acontecendo. Mas, via de regra,
não vai tentar controlar uma pessoa que perdeu o controle, não. Só vai contingir. Não, vem cá, leva ela para fora do ambiente e é o melhor ser feito numa situação dessa aí que a gente deu no exemplo. Isso. Vamos para a terceira definição, não é? Terceira definição: mundo ideal e mundo real. Tem alguma coisa, Gustavo, que você não gosta que acontece? Vamos responder aqui, ó, o Adriano, ele colocou aqui, contar até 10 funciona. Eu quero ouvir essa sua resposta. Se você não responder agora, mas responde aí depois ao longo da live. Você acha que funciona o negócio? Conta até 10! Para a pessoa se acalmar? Se a pessoa tiver, como o Gustavo falou, se ela já estiver irada ali, para ela não vai funcionar. Agora, se você quer aplicar isso na sua vida hoje, aí você vai começar, porque você vai começar, você não começa quando você está no extremo. Lembra do extremo que a gente falou mais cedo? A questão são os extremos. É por isso que chama as pessoas pessoa que discute por política de extremista, que a pessoa ou é 8 ou é 80. Então, quando chega assim no extremo, é um nível muito elevado. Fica difícil. Cega. A pessoa está cega. Fica muito desafiador de você convencer essa pessoa a fazer alguma coisa, porque a pessoa ela está nos extremos. Quando a pessoa está ali no meio ali, você consegue até conversar, consegue acalmar. Se é para você, Adriano, que você quer essa prática dos 10 contar até 10, você vai começar a partir de hoje. Quando você sentir alguma coisa que te desagradou, você conta até 10, respirando, pronto. E aí você vai começar a praticar isso, o seu cérebro vai automatizar. Quando chegar um momento de uma raiva maior, por você já ter passado pelo processo, ter repetido várias vezes, isso pode acontecer com você, mas não com outra pessoa. Boa. Porque primeiro a pessoa tem que querer. Tudo é a pessoa tem que querer. Se a pessoa não quer, irmão, não adianta. Minha avó... Tem um ditado que fala assim, minha avó dizia, quando não quer, dois não brigam. E eu adaptei para hoje, né? Fala assim, quando não quer, dois não brigam, quem dirá fazer outra coisa? Não vai, irmão. Tem que ter do consentimento de duas pessoas. Então, se a pessoa está irada, conte até 10, a pessoa não vai contar. Mandar a pessoa se acalmar, a pessoa não vai. Às vezes não está ouvindo, vai dizer que está calma. A pessoa só quer resolver, só quer botar aquela emoção para fora, aquela ação, aquela ira para fora. Quer fazer acontecer, porque infelizmente não está agindo com inteligência. Mas voltando para a terceira definição, Gustavo. Mundo ideal e mundo real. Existe alguma coisa nesse mundo real, que te deixa triste, que você gostaria que não acontecesse? Tem muitas. Você pode citar uma? Posso. Pode citar? Sim, por favor. A violência. Irmãos contra irmãos. Isso é uma coisa que me incomoda muito, quando sempre eu vejo uma notícia de pessoas perdendo a vida por causa, né, de não conhecer a verdade. Então, a violência é um problema que mexe comigo. Não só comigo, eu sei que com muitas pessoas. Então, esse é um grande problema do mundo, e sempre que a gente vê uma notícia, a gente fica, cara, porra, por que essa pessoa não entende? Não... Então, assim, isso mexe, isso me entristece muito também. Então, você se sente triste. Pronto. E uma ira, e uma raiva também. Pronto. Uma raiva. É um mix, né? É uma coisa complexa social. Quando você entende as causas, você sente raiva também. A tristeza é só quando você vê a situação. Você sente tristeza pela situação. Mas quando você vê as coisas que sustentam isso, você começa a ficar com raiva, né? Do que dá sustentação também para isso. Pronto. Isso que passa na sua cabeça, o que acontece no mundo real, na sua cabeça não deveria acontecer. No mundo ideal. No ideal, não. Entende? O mundo ideal é aquele que existe dentro de nossa cabeça. É como eu gostaria que o mundo fosse, e aqui é perfeito. Aqui é perfeito. Tem pessoas que o mundo dela vai ser azul, tem pessoas que o mundo dela vai ser rosa, o mundo ideal. Tem pessoas que o mundo vai ser violeta, tem pessoas que vai ter borboleta rastejando e cobra voando, e tá tudo certo, porque é o mundo ideal. Mas quando a gente parte para o mundo real, a gente vê que essas coisas não acontecem. Muitas das coisas que a gente gostaria que acontecesse, não acontece. E às vezes gera tristeza, gera raiva, gera
sensação de injustiça e a gente se sente mal. Então, a terceira definição de inteligência emocional é você saber discernir o ideal do real. Pô, o ideal para mim é que não houvesse violência, véio, porque quando eu vejo isso eu me sinto triste, às vezes eu me sinto com raiva. Mas é uma coisa que eu não posso controlar. O mundo real não é assim. Então eu vou entender que no mundo acontece isso e que isso não depende de mim. Mesmo que eu mova montanhas, isso não vai acabar. Então quando você tem essa inteligência de discernir o mundo ideal do mundo real, você começa a sentir menos tristeza pelas coisas que você sabe. Com certeza. Menos raiva, porque fala, infelizmente é isso. Mas não é uma coisa tão impactante quanto quando você não sabe dessa informação, entende? Perfeito. Eu não digo assim, você sentir menos raiva, mas eu acho que vai para o segundo ponto que você falou. Você aprende a reagir adequadamente. E aí entra aqui o que eu digo da postura do herói, se incomoda, o que é que eu posso fazer para diminuir, né? Eu dar a minha contribuição para que esse problema diminua. E aí o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, eu posso dar essa contribuição, eu posso agir. Mas entendendo que o mundo real vai sempre ter a violência. Aí eu saio do idealismo, porque o idealismo é o que adoece. Entende? A gente falando, por exemplo, agora, no setembro amarelo, né? De prevenção ao suicídio, né? As pessoas acabam desistindo muitas vezes, né, da vida, né? Desistindo do mundo pela questão de viver o idealismo. Achar que o mundo tem que ser perfeito, né? Então, assim, o mundo, Jesus já falava, no mundo sempre tereis aflições. A questão é que, diante da aflição, a gente vai lá, dá a nossa contribuição, a gente faz o nosso papel, mas a gente entende que a gente não vai resolver todos os problemas do mundo, né? Então, é sobre isso aí. Aí, quando a gente entende isso, a gente começa a reagir de forma adequada, a gente começa a reorganizar os nossos pensamentos, e aí a gente sai do idealismo, que o idealismo é a fantasia. O mundo ideal existe milhões, bilhões, cada cabeça de uma pessoa tem um mundo ideal. Qual é o mundo ideal para o Renato? Como é, Renato, teu mundo ideal? É um, o meu é outro. Então tem bilhões de mundo ideal. Mas o mundo real só tem um. O copo azul é azul, o copo amarelo é amarelo. Meu irmão, aceita isso. Ah, eu quero fingir que o azul é preto. Dentro da sua casa faz a fantasia, finge isso aí. Mas a realidade não vai se curvar o que você quer. Então, quando a gente parte e aceita, essa aceitação, ela cura, ela deixa a gente mais livre, ela nos liberta. Então, eu concordo 100% com você. E esse é um caminho para que a gente possa ter saúde emocional. Com certeza, com certeza. Muito importante você discernir o mundo ideal para o mundo real. Quando você começar a discernir isso, a sua vida vai ficar mais leve, você vai ter mais consciência e adquirir a inteligência emocional. Tem um casamento ideal e tem um casamento real. O casamento ideal. O casamento ideal. Todo dia eu acordar, minha mulher me dá um beijo, e aí a Tacinha me tratar isso, fazer o café da manhã na cama, pai me tratar igual um rei. Esse é o ideal. O real é assim, não é? Então, assim, cara, isso liberta você de tudo. Isso faz você trabalhar para sempre estar melhorando, né? Porém, consciente de que a perfeição é algo inexistente. Não nesse mundo aqui, não existe. A gente tem um norte, a gente tem um alvo. Eu tenho meu exemplo. Qual é o exemplo para buscar santidade? Isso aqui, Cristo, Jesus. Tá lá, eu estou indo nessa direção. Mas eu sei das minhas limitações e as limitações desse mundo. Então, eu sempre ancoro meu pé na realidade e miro para melhorar um pouco a cada dia. Porque a melhoria a gente consegue fazer, né? Com disciplina, cultivando virtude, eu posso ser um pai melhor à medida que eu começo a cultivar em mim a paciência, o autocontrole, a inteligência emocional. Então, eu posso melhorar. Isso é real. Isso aqui não está falando de idealismo. Você pode melhorar. Isso é realidade. Agora, querer, desejar o idealismo é o segredo para você ter um casamento fracassado, para você fracassar na sua empresa, porque você tem empresa que é ideal, que não é real, nas suas amizades,
no mundo, e aí você, atrás de idealismo, você vai caindo em alienações. É muito fácil chegar um mentiroso, contar, vamos fazer o mundo dessa forma, aí você igual um patinho, vamos, que perfeito, todo mundo é igual, todo mundo come algodão doce todo dia, aí aliena você, você vira um bobão, né, que vai ser manipulado, você vai abandonar a sua vida para viver em prol de um ideal que é falso, que não existe. Então, é libertador a gente sair do idealismo e entrar na realidade. É sobre isso. Adulto vive no mundo real, não no ideal. E aqui eu quero já aproveitar e deixar uma frase para vocês. Você pode ter não tido inteligência emocional até hoje, mas daqui para frente a escolha de não ser inteligente emocional é sua. Pegou? Pegaram? E sabe por quê? Porque a inteligência emocional é tão importante? Eu não vou dizer que é 100% não, mas vou dizer que 99% dos seus problemas é emocional. E eu vou te dar um exemplo prático agora. Se eu botar no chão uma tábua de 2 metros com 40 centímetros de largura e mandar você passar de uma ponta para outra, você passa tranquilo, Gustavo? Passo. Agora, se 2 metros de comprimento por 40 de largura. No chão, você passa por ela de uma ponta a outra, tranquilo. Tranquilo. Passo. Então, agora, se eu pegar essa mesma tábua e botar em um prédio de 5 andares, de uma ponta a outra, e pedir para você passa tranquilo? Aí não. Aí não, irmão. Nem passaria, né? Pois é. Por que você não passaria? O que foi que você sentiu que você já disse que aí não? Aí envolve risco, aí envolve a possibilidade de uma queda, aí envolve a possibilidade de perder a vida num ato. Porque Gustavo, mas você não vai equilibrar? Beleza, eu vou equilibrar, e aí passa um vento. Então tem cenários hipotéticos que podem acontecer, eu não quero correr esse risco. Então, como não faz sentido o risco, eu me recuso a ir nessa altitude. Qual a emoção que está por trás de tudo isso que você trouxe aí? Sempre que a gente fala de risco, envolve medo, né? Entende? Que é um problema emocional. Eu também não faria isso, obviamente. Mas quando a gente entende que os problemas, 99% dos nossos problemas emocionais, não, numa tábua de 2,40 metros no chão, passo de boa. Eu elevei, eita, aí vem emoção que a gente não controla. Eita, meu Deus, eu não vou não. Que ser maluco, eu vou morrer. É o medo, como eu falei mais cedo, ele faz o quê? Paralisa. Tem pessoas que ainda é doido e que eu vou assim mesmo passar, eu me arrisco, sabe? Mas tem pessoas que não, que paralisa e trava. E muitas das vezes a pessoa está fazendo isso com medo fictício, que só tem na cabeça dela. E aí é um problema emocional, porque ela não sabe lidar com as emoções dela. Ela deixa ser paralisada pelo medo, ela age com raiva, com ignorância, com agressão com outras pessoas, porque não sabe lidar com a raiva. Ou ela, quando está alegre, ela sai gastando dinheiro demais porque ela está alegre. Porque na alegria não quer dizer que a alegria é uma emoção o tempo todo boa. A pessoa está alegre, tem pessoa que está alegre e sai gastando dinheiro à toa. Ah, meu Deus, comprei aquilo, não podia, mas estava alegre, já foi. Entende? Então, inteligência emocional é importante na vida da gente por causa disso. Quando você entende, quando você aplica, quando você começa a viver de fato o que você aprendeu aqui hoje, que foi renomear, reconhecer e nomear suas emoções, agir adequadamente, independente das emoções que você está sentindo, e discernir o mundo real do ideal, você começa a ter inteligência emocional. E sua vida começa a ficar mais leve, mais tranquila. Boa, excelente. Cara, a gente já vai fazer mais de 1 hora de live. Eu sei que o papo rendeu, a conversa tá muito boa, a galera interagiu aí, o papo tá bacana, mas é preciso encerrar. Quem quiser acompanhar mais esse conteúdo, dia 4 de outubro, tem Encontro da Trincheira. Renato vai estar lá trazendo mais sobre isso.
Renato, inclusive, dá pra gente fazer uma live só falando sobre medo. Eu já li o Napoleão Hill falando no livro dele que todo medo, ele esconde uma conexão com um medo maior, que é o medo da morte. Aí, ó. Napoleão Hill, é um grande mentor, é um mentor de mentores. Então, quem quer aprender aí, se desenvolver, tem que ter Napoleão Hill na sua estante, assim como o Renato tem. Eu também tenho aqui, ó. Aí, a Bíblia, para mim, é o livro mais importante e mais sábio que eu já li em minha vida, onde tem todas as respostas que eu busquei e que eu não buscava, mas quando eu li, eu achava a resposta. Depois da Bíblia, o livro que eu mais gostei foi esse daqui, ó. Mais Esperto que o Diabo. Ele fala que o diabo usa os 6 medos que o diabo usa para controlar uma pessoa. Aí, ó. Muito esse livro. Ele fala de uma outra forma nesse aqui também, ó, o manuscrito original, Napoleão Hill. As 16 leis do sucesso. Aí ele vai falar um pouco sobre o medo também. Mas sim, o diabo utiliza os 6 medos para controlar as pessoas. Show de bola. É isso aí. Se você quer saber mais sobre inteligência emocional na prática, dia 4/10 agora, no Encontro do Trincheira, esperamos você lá. Vem com a gente. É sobre isso. Quem não segue o Renato, segue, acompanha essa live até aqui. Eu vou deixar essa live salva. Compartilha, depois que tiver salva essa live, curte, comenta, que isso ajuda com que mais pessoas conheçam o movimento aqui, participem das lives conosco. Aí, valeu, galera que participou. O Renato colocou aqui. Renato, eu quero o livro aí. Já tem gente querendo o livro, viu, Renato? Passar o link lá de compra. Adriano colocou, tem esse livro. É isso aí. Boa. Foi boa a participação de todos vocês. Galera, tamo junto. Fiquem com Deus. Um abraço aí a todos vocês. Obrigado, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Gustavão. Valeu.